Olá, muito boa noite, seja muito bem-vinda a mais um programa do Conselho Europeu Feminino, um ministério de apoio às mulheres que falam português aqui na Europa. Você é muito bem-vinda ao nosso lado, nós ficamos muito felizes de mais uma vez tê-la conosco para mais um encontro especial nesse momento diferente que nós temos vivido. Muito bem, antes das apresentações e explicar algumas coisas importantes para você, eu convido aqueles que estão nos vendo nesse momento a fecharem os seus olhos, assim como vocês estão, para que nós ergamos uma prece a Deus e peçamos a companhia dele, que é o motivo de tudo aquilo que nós fazemos também nessa reunião. Então, assim como você está, pode fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor amado, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez, mesmo à distância, com o propósito de ouvirmos mais coisas a teu respeito, e assim fortalecemos a nossa fé em ti, recebendo, ouvindo falar de esperança. Por favor, nos ajuda agora, nós te convidamos para esse momento, esteja ao nosso lado e ao lado de todos que estão assistindo essa programação, que todos sejamos abençoados pela tua presença. Toma tudo aquilo que nós vamos fazer em tuas mãos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu me chamo Giovanni Bonotto, eu tenho a alegria de servir como pastor da Igreja de Fala Portuguesa aqui de Paris, e eu imagino que você que nos assiste pode pensar assim, mas que estranho, é o Conselho Europeu Feminino e nós vemos alguém diferente falando para a gente nessa transmissão. Bom, hoje nós vamos ter a oportunidade de embelezar de uma forma diferente esse jardim cheio de rosas do Conselho Europeu Feminino. Teremos alguns cravos aqui, dando uma nota diferente para a programação de hoje. Muito bem. Hoje nós teremos uma programação recheada de louvor, como de costume, oração também, um momento especial de oração, que você poderá também unir-se a nós em alguns motivos especiais de oração, e teremos um palestrante. Um palestrante, isso mesmo. Nós teremos aqui o pastor Cleómenes Guedes. Ele é líder coach, palestrante motivacional e organizacional. Ele faz treinamentos e desenvolve gestão de recursos humanos, é bacharel em teologia e bacharel também em administração de empresas. E o tema que ele vai trazer para nós nesse encontro falará de finanças e relacionamentos. Vocês imaginam como essas coisas se encaixam? Você deve também perceber que existe uma necessidade grande de conciliarmos relacionamentos e finanças. Bom, se o assunto é interessante para você, eu vou te fazer um desafio agora. E o desafio é que você compartilhe o link dessa programação. Aonde você estiver assistindo, coloca aí um compartilhar e ainda dá tempo. Manda para os seus amigos, amigas, né, de preferência, mas mande para aquelas pessoas que você entende que realmente precisam ouvir falar do assunto. Eu tenho certeza que não só você, mas muitas outras pessoas serão abençoadas com o programa de hoje, tá bom? Também teremos aí a participação do irmão Walter Clajos ao nosso lado nos momentos de oração, um louvor especial pela nossa irmã Etienne, tá bom? Também teremos, além da participação de todos, um louvor especial pela irmã Sabrina e a participação do presidente do Conselho Europeu de Língua Portuguesa, o CELP, o pastor Daniel Oliveira. Bastante coisa, né? Prepara que vem coisa boa por aí. Bom, nesse momento, então, eu passo a palavra ao irmão Walter Clajos. Ele vai dirigir um momento especial de oração e eu espero que realmente Deus te use, irmão Walter. A palavra é sua. Olá, Giovanni, olá a todas, olá a todos também. Eu acredito que não são só as mulheres que estão vendo hoje, né? Que Deus abençoe a todos, eu agradeço pelo convite. E, Giovanni, muito obrigado pela apresentação. Eu estou feliz em fazer parte desse dia especial, dessa programação, nos momentos de oração. Eu vou convidar vocês que estão nos ouvindo nesse momento, e mesmo os que não estão nesse momento, que vão olhar depois o vídeo, que vai ficar gravado lá no YouTube, no canal do Conselho Europeu Feminino, que abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 3. Enquanto vocês buscam suas Bíblias, em 1 Pedro, capítulo 3, eu vou ler alguns pedidos de oração que chegaram.
Nos chegou um pedido na live da semana passada que, por favor, ore pela família do pastor José de Mar. Eles vivem em Manaus. Problemas de saúde, problemas financeiros e problemas de depressão. Se você que está nos ouvindo aí vive em Manaus e conhece o pastor e a sua família, não deixem de chamar, não deixem de buscar um contato com ele e ajudar nesses momentos difíceis essa família. Você que vive aí em Manaus, você que conhece a família, você pode fazer uma diferença enorme nesse momento. Vamos para o outro pedido, que é da Dulcilene Arruda. O pedido é para Egmar Arruda e família. Dulcilene, nós vamos orar por ela também. O terceiro pedido é o pedido do Marcos Antônio, para orar pelo genro dele, Jefferson, que está com o Covid-19, está com o coronavírus, e pela filha Juliana, que está cuidando do seu marido e do seu filhinho de 2 anos. Eu acredito que não seja somente este irmão que está passando por essa situação. Nós conhecemos alguns amigos e irmãos aqui na Europa também que estão passando pela mesma situação, que estão infectados pelo vírus. E não só por estes, mas vamos orar por todos os pedidos de oração que foram colocados e por todos os pedidos que vão chegar ainda, e principalmente pelas pessoas que estão sofrendo através do vírus, com essa enfermidade, e também em momentos de crise financeira. Então, eu convido vocês a entrarem na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, e vamos ler. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Irmãos, eu achei esse versículo muito importante e muito interessante para esse momento. Os olhos e os ouvidos de Deus estão sempre atentos, a qualquer momento e a qualquer situação. Então, eu convido você, nesse momento, aonde você estiver, da maneira que você estiver, fechar os seus olhos, se for possível, e vamos entrar em contato com o nosso Deus. Querido Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado até o presente momento. Nós sabemos da situação que estamos sofrendo no mundo inteiro. Sabemos que estamos nos momentos finais da história deste mundo. Mas nós sabemos que algo há de vir que nós nem podemos imaginar, que os nossos olhos e a nossa mente não podem imaginar. São as coisas que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos, nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor nos dê força, que o Teu Santo Espírito permaneça ao nosso lado, ao lado de todos os Teus filhos sobre a face da terra, para que nós possamos nos manter fiéis a Ti e com forças para suportar os momentos finais deste mundo. Assim como eu li agora há pouco esses 3 pedidos, Senhor, que chegaram até nós. Chegaram muitos outros. Mas eu quero te pedir, colocar aos teus pés, que esses pedidos de todo o teu povo possam subir como um cheiro suave ao teu santo trono. E que assim como está escrito na tua palavra, que os teus olhos e os teus ouvidos estão atentos às orações dos justos. Nesse momento, Senhor, nos humilhamos perante ti, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos dá graça abundante. Queremos colocar esses pedidos e todos os outros que estão no coração de cada um nas tuas mãos, e que o Senhor possa resolvê-los conforme a tua vontade. Nós acreditamos e confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Eu te convido também, se você tem um pedido de oração, você pode colocar nos comentários abaixo, que com certeza nós temos uma equipe que está orando a semana toda por esses pedidos, e que alguns vão ser selecionados para serem comentados aqui. Não esqueça, se você tem o seu pedido, coloque nos comentários abaixo e confie que nós temos uma equipe toda preparada para orar pelos seus pedidos.
Passo agora os momentos para Etienne. Etienne vai nos trazer uma mensagem musical que seja para a honra e glória do nome de Deus e que todos possam desfrutar da programação. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Oi, gente, eu estou aqui com a minha família e tendo um bebezinho pequenininho, às vezes é difícil, né, a gente participar de algumas lives, mas eu gostaria de agradecer por essa chance, por essa oportunidade de estar aqui com vocês e mandar um abraço para todas as mulheres que estão aqui conectadas com a gente, e não só na Europa, mas também fora da Europa. Eu sei que tem meninas no Brasil assistindo, famílias. Para a gente é um privilégio maravilhoso. Esse aqui é o meu esposo, André. Filhinho, você pode falar oi? Oi! Uma boa noite para vocês. E a canção que nós escolhemos cantar, eu acredito que traz uma mensagem muito poderosa para esse momento que a gente está vivendo, que você possa se sentir muito tocado por Deus através dessa canção. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, Pai, o Deus que cuida de cada um aqui, que sabe dos nossos sonhos, que sabe dos nossos dilemas. Cubra cada pessoa, Senhor, com as tuas mãos, em nome de Jesus. Canta aí com a gente. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Descansarei, descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Tu és sim o nosso Deus, o Deus que está acima de todas as tempestades, o Deus que está acima de toda crise, o Deus que está acima de todos os problemas. Ensina-nos, Senhor, a descansar em tuas mãos. Ensina a mim a descansar em suas mãos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Cobre-me
com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Que Deus te abençoe com essa convicção, com essa fé de que Ele é o teu Deus e que Ele sabe até mesmo quantos fios de cabelo você tem em sua cabeça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ok, agora estão me vendo, me ouvindo. Então, uma alegria hoje estar com vocês. Boa noite aí para quem está nos ouvindo. Eu vou dar boa noite, na verdade, primeiro às meninas, às mulheres do Conselho Feminino Europeu. Embora hoje parece que é um dia especial, onde apareceu a figura masculina, um privilégio, então, para, dentre esse grupo feminino, estarmos aqui hoje. Então, que bom que vocês estão me vendo, estão me ouvindo agora e estão também me conhecendo. Eu estou falando aqui de Petrolina, Pernambuco, Brasil, ok? E é uma alegria, então. Agradeço ao convite, a oportunidade, a Regiane, da Associação Norte do Pará. E o tema que ficou para discutir, a conversa hoje, é o tema de reorganização financeira e relacionamentos. Eu tenho até uma pergunta baseada nesse tema. A pergunta seria mais ou menos assim: como gerenciar bons relacionamentos saudáveis, com recursos limitados? Eu escolhi um texto base na Bíblia para a nossa conversa. E esse texto está em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim, Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que me interessa nesse texto de Paulo é essa parte do texto quando diz mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja, eu vou usar aqui uma expressão, uma linguagem que é talvez um clichê para muitos. A frase muito conhecida, antes mesmo da pandemia, do isolamento, é que vivemos tempos de mudança. Vivemos tempos de mudanças. Claro que, mesmo antes da pandemia, na linguagem empresarial de negócios, sempre se falou que precisamos fazer mudanças para gerenciar melhores resultados, precisamos reinventar, precisamos inovar. Mas, nesse momento, estamos sendo, não é uma escolha própria, mas nós estamos vivenciando uma mudança. Eu quero chamar a atenção de dois itens. Primeiro, a mudança financeira. Então, outro fato que nós não podemos esquecer é que toda mudança exige o desafio de também mudar o nosso modo fixo de pensar. Então, quando Paulo diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, nesse momento, se tem algo primário a ser modificado, a ser transformado, é o nosso pensamento, é a nossa mentalidade financeira de consumo. Então, nesse contexto real que estamos vivendo hoje, mundialmente falando, a chamada crise financeira, veja, o poder de compra das famílias diminuiu, o poder de aquisição diminuiu, a renda familiar diminuiu,
E se nós formos um pouco mais além, um pouco mais extremo, há famílias que têm pessoas desempregadas, que, na verdade, nesse momento, não estão tendo nenhum tipo de ganho. Então, veja, com essas mudanças do recurso financeiro dentro das famílias, logo vem o desafio de gerenciar relacionamentos saudáveis com recursos limitados. Então, veja que aquela mentalidade cultural de consumir certo produto, ou a mentalidade cultural de certos costumes, nesse momento, estamos sendo convidados a fazer mudanças. 40 ou 30 ou 45 dias de isolamento social, de relacionamento. Mas veja, quando pensamos no aspecto financeiro, a primeira mudança que acontece, que está sendo quase que exigida, é a mudança da mentalidade cultural financeira de consumo. Então, veja, se a minha cultura de consumo era um certo produto, de repente, hoje eu estou diante de 3 opções. Primeira opção, eu não vou mais utilizar a quantidade desse mesmo produto. Ou, segundo, eu vou substituir esse produto por um produto similar com um preço mais em conta. Ou, se eu tinha a cultura financeira de consumo de um certo produto, eu posso até chegar ao extremo, nesse contexto atual, excluir esse produto de consumo. Aqui em casa, por exemplo, nesses últimos dias, quando vamos ao hipermercado, eu e minha esposa, alguns produtos que nós não estamos mais comprando, que nós comprávamos. Então, nesse momento, estamos sendo desafiados a definir com mais clareza também o que de fato é essencial para a família e o que de fato não é essencial para a família. Tá. Segunda mudança, o cenário financeiro mudou, a crise financeira está instalada nas famílias. É interessante que umas mais e outras menos, mas todas as famílias estão sendo afetadas, alteradas com relação a receitas, a questões financeiras, o poder de ganho. O segundo cenário atual que nos leva à mudança, a vivenciar relacionamentos, é a mudança cultural de costumes. Então, por exemplo, eu selecionei aqui 4 costumes universais, porque há costumes individuais que são exclusivos, são bem particulares, mas eu selecionei aqui, por exemplo, 4 costumes universais que nós também precisamos fazer mudança cultural da nossa mentalidade. Primeiro, comer fora. Claro que nós tínhamos a cultura, o costume cultural de comer fora de casa com a família, com os amigos, e nesse contexto estamos isolados sem comer fora. Claro que na questão financeira e relacionamento, nesse momento, comer fora de casa está nos dando uma lição preciosa, que mesmo após esse momento que estamos vivenciando, eu posso produzir e continuar com o hábito de comer menos para economizar. Segundo, hábitos, costumes que tínhamos em relacionamentos. Viajar. Veja que viajar envolve tanto gasto financeiro quanto bens de relacionamento. Mas veja que viajar, ou quer seja viajar para visitar familiares, quer seja viajar para fazer um turismo em alguns lugares novos, e viajar faz bem. Conhecer pessoas novas, conhecer comida nova, conhecer culturas novas, conhecer novos lugares, novas cachoeiras, novas montanhas, novos visuais, novas cidades, novos países, novas pessoas. Então, veja, primeiro, comer fora. Segundo, viajar, mesmo que seja uma viagem a trabalho. Terceiro, mudança na questão de costumes, que também tem ligação com a questão financeira, encontros sociais. E hoje tem até as pessoas, né, estão sempre esperando, na expectativa de reencontrar aquele momento de reunião, não só social, no sábado à noite, com os amigos e parentes, mas também nas reuniões religiosas, de louvor coletivo, na comunidade religiosa da sua igreja. E, por último,
dos 4 itens que eu selecionei para nós lembrar dessas mudanças é passear num parque, passear no zoológico, ou simplesmente sair e ir para um shopping. Passear não só para comprar, mas quantas vezes a gente não foi em um shopping center para usar o ar-condicionado do shopping, ambiente climatizado, ou para ver apenas as vitrines com os novos produtos. Então, veja que tanto o costume cultural de consumo e tanto o costume cultural de costumes foi alterado em nossas vidas. Por isso, quando eu li o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, é que Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a primeira transformação que deve ocorrer dentro desse processo todo para sairmos bem é a mudança do pensamento, é a mudança da mentalidade, é a mudança da cultura. Transformação da mentalidade. Por isso, eu até publiquei nas redes sociais, na plataforma do Instagram, que é um Guedes, há pouco tempo, essa expressão, que é tipo aquelas frases de efeito que dizem, mais ou menos assim: adotar um novo modo de agir, aliás, adotar um novo modo de pensar vem antes de adotar um novo modo de agir. A mudança mais poderosa primeiro acontece no interior. Aí eu fui depois encontrar a confirmação dessa citação no jornalista fundador da psicologia humanística, Merlin Ferguson, quando ele tem uma citação dele que diz assim: a mudança é uma porta que só pode ser aberta pelo lado de dentro. Mudança interior. Só você pode mudar essa mentalidade, só você pode mudar a mentalidade de consumo de certos produtos, para agora não consumir certos produtos. Então, essa mudança acontece no interior. Porém, e aí eu fui mais além, eu achei um pensamento muito mais sofisticado do que Merlin Ferguson na Bíblia, sobre o poder interior da mudança interior. Quando eu fui encontrar em Provérbios, capítulo 23, versículo 26, o próprio Deus, o próprio Jesus, dizendo assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Mais um pensamento poderoso, bíblico, de que a mudança primeiro acontece no interior. Os comportamentos, quer seja de consumo ou de costume, serão primeiro alterados positivamente e com sucesso quando acontecer dentro do seu coração, da sua mente, do seu interior. E mais além, eu fui encontrar também em Apocalipse 3, versículo 20, quando diz lá, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com você e farei a mudança necessária na sua vida. Então veja que tanto a Bíblia quanto os personagens psicólogos tratam de que essa mudança interior acontece em primeiro plano. E nesse momento de mudanças financeiras, dentro das famílias, de renda, dentro da mudança necessária de mudar costumes, nós vamos sair bem quando fizermos a mudança no nosso interior. Porém, contrário a isso, existem as 4 barreiras de mudança, que são o conhecimento, a experiência, as crenças e os valores. E crenças aqui não são crenças religiosas, não. Crenças aqui é aquilo que você acha que é certo ou errado, aquilo que você acha que deve comprar ou não, que você necessita ou não. Então, tipo, eu não vivo sem aqui em casa o palmito, que tem que ser a marca, um palmito de uma marca. De repente eu posso substituir, então eu preciso mudar essa crença. Então veja que nesse cenário atual de crise financeira nas famílias e nas empresas, somos levados, na verdade, a uma excelente oportunidade. Quais são? Qual é a excelente oportunidade? Construir ou desconstruir ou ressignificar o que são desejos e o que são necessidades. Então, veja, desejos e necessidades, o que é essencial para a família
o que não é essencial para a família. Claro que nessa questão de peculiaridade, há algo que é essencial para alguém que não é para outro. Mas eu também selecionei aqui 4 clássicas necessidades humanas que são chamadas universais. Só para adiantar o processo de desejo e necessidade, lembrando que necessidade sempre será necessidade. Então, por exemplo, necessidade também significa que você não vive sem. Exemplo, primeiro, comer. Comer é uma necessidade. Segundo, vestir é uma necessidade. Moradia é uma necessidade. Relacionamentos saudáveis é uma necessidade. Eu até li há pouco tempo num site Open Democracy, que é patrocinado por George Soros, o bilionário, né, uma fortuna de 42 bilhões de dólares. Nesse site houve uma indicação de que estão querendo mudar e não mais indicar a família no formato que temos hoje, um homem e uma mulher com filhos. Só que no mesmo site eu li uma pesquisa do Gallup, onde diz que atualmente, com esse isolamento social com as famílias mais próximas, de 10 crianças, de 10 crianças, cada 9 crianças relata que está super feliz com a presença do pai e da mãe dentro de casa. Ou seja, relacionamentos saudáveis. Então, vamos lembrar, comer, vestir, morar e relacionar são necessidades universais humanas. Porém, veja, vamos pegar exemplo o item comer. Veja, em questão de desejo e necessidade. Se eu for comer um mamão para matar a fome, isto é uma necessidade. Se eu for comer para matar a fome, isso é uma necessidade. Porém, se eu desejar, se eu querer, se eu tiver vontade de comer uma barra de chocolate, eu vou estar satisfazendo um desejo. Então, nesse segmento de pensamento de desejo e necessidade, eu classifiquei, trouxe 2 perguntinhas, talvez teológicas, para entender o conceito de desejo e necessidade. Primeira pergunta: Deus é um desejo ou uma necessidade para a família moderna? Respondendo, Deus é muito mais do que um desejo, ele é uma necessidade. Por quê? Porque mesmo uma pessoa não desejando Deus, não querendo Deus, não tendo vontade de Deus, Deus continua sendo uma necessidade. Ou seja, isso quer dizer que Deus supre a vida, ele mantém a vida, então ele sempre será uma necessidade. Uma segunda pergunta é: Deus quer suprir na família desejos ou necessidades? Quando nós, por exemplo, compramos, trocamos de celular, trocamos de carro, trocamos de roupa, trocamos de casa, trocamos de cabelo, trocamos de várias coisas, na verdade, o que a fábrica e a indústria moderna fazem hoje, de trabalhar 24 horas por dia, é satisfazer muito mais o desejo do consumidor do que as suas reais necessidades. Então, Deus quer suprir na família desejos ou necessidades? Há um texto bíblico fantástico que responde com clareza essa pergunta. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, eu vou ler Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja que muito mais do que desejos, Deus quer satisfazer a nossa real necessidade. Claro, alguém pode lembrar de Salmos 37, versículo 4, e pode até questionar assim, espera aí, mas Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades.
Porém, Salmo 37, versículo 4, mas lá em Salmo diz assim: alegra-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do vosso coração. Mas vou tentar clarear e clarificar esses dois textos para não entender que estão sendo incoerentes, porque eu posso garantir que um desejo do seu coração é porque esse desejo, na verdade, de fato, era uma necessidade diante da soberana vontade de Deus. Ou seja, você pode ter um desejo que é uma necessidade, mas o inverso não é verdadeiro. Ou seja, os nossos desejos só são atendidos por Deus quando, na vontade soberana de Deus, eles são classificados como necessidade. Eu vou clarear também esse princípio. Eu publiquei esta semana a seguinte citação no Instagram, na plataforma do Instagram: toda necessidade pode ser um desejo, porém, nem todo desejo é uma necessidade. Eu vou repetir. Toda necessidade pode ser um desejo, porém, nem todo desejo é uma necessidade. Eu vou dar um exemplo simples. Eu desejo comer uma fruta para matar a fome. Então, veja que esse desejo está atrelado a uma necessidade real, alimento, comida. Mas veja, agora, como eu estou fazendo amizades na Europa, eu tive agora o desejo de conhecer Paris, o desejo de conhecer os Alpes suíços, o desejo de conhecer a Espanha, o desejo de conhecer Londres, o desejo de conhecer a Alemanha, o desejo de conhecer a Itália. Então, veja, a pergunta é: esse desejo de fato é uma necessidade? Nesse caso, é sempre simples, não entrando em detalhes se é para saúde ou para negócios. Em termos de turismo, esse desejo não é uma necessidade, ou seja, eu vivo sem. Porque desejo também podemos entender um pouquinho melhor, que desejo é mais ou menos assim: desejo você tem ou você não tem. Desejo você substitui. Desejo você alcança ou não alcança. Mas necessidade sempre será necessidade, em qualquer lugar, em qualquer tempo. O exemplo que eu dei rapidamente: comer, vestir, morar e relacionar. Claro que, se eu pegar um texto do apóstolo Paulo, na carta de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, eu até me assustei. Paulo, ele não sei se radicalizou, mas Paulo ele vai dar um conceito de desejo e necessidade bem simplório. Ele vai até eliminar alguns itens que colocamos aqui como clássicos itens de necessidade. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6, versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Pode um pensamento, olha, Paulo diz: tendo sustento, tendo a comida e tendo o que vestir, está tudo bem, sede gratos a Deus. Eu não sei, mas eu imagino que Paulo ele tirou, por exemplo, aí, talvez o relacionar que eu coloquei, também tirou a moradia. Eu não sei se Paulo lembrou de Mateus 8, versículo 20, quando o próprio Jesus disse que as raposas têm seu covis e as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não sei, parece que ele pegou essa ideia, mas a ideia de fato eu preciso hoje ressignificar o que de fato na minha família é um desejo, o que de fato na minha família é uma necessidade. Aí, dentro desse contexto todo, há uma outra expressão clássica que também construí há pouco tempo para publicar, que é exatamente esta frase: ame mais aquilo que você tem e menos aquilo que você não tem. Aquilo que você não tem chama-se desejos, está no futuro. Mas estou falando aqui de desejo que não é uma necessidade. Claro, se você não tem Jesus, Jesus é uma necessidade. Você pode desejar Jesus, que está no alcance do futuro, como vida eterna e a salvação e o reino eterno. Mas estou falando de desejar ter aquilo que não é uma necessidade. Então, ame mais aquilo que você tem e menos aquilo que você não tem. Exemplos: você tem uma esposa, ame a sua esposa. Você tem um esposo, ame o seu esposo.
Você tem filhos? Ame seus filhos. Você tem uma casa? Ame a sua casa, por mais simples que seja. Aliás, esta semana passada, eu saindo com minha esposa é médica, eu fui levá-la na clínica, e nós, na porta de casa, olhamos e agradecemos a Deus, porque nós não moramos de aluguel, moramos de casa própria. E lembramos de pessoas que hoje estão morando de aluguel. É um gasto a mais, né? É um recurso a mais que vai ter que dispendiar. Agradecemos a Deus. Então, ame a casa que você tem, ame a bicicleta que você tem, e essa bicicleta é aquela que você usa como ferramenta de trabalho. Porque a de lazer nem se fala. Por exemplo, eu tenho na minha casa aqui, eu tenho um caiaque duplo da Brunden. Eu comprei esse caiaque há uns 10 anos atrás para remar e relacionar com minha esposa, no Rio São Francisco, aqui do lado de Petrolina. No entanto, esse caiaque, ele é muito mais um desejo do que uma necessidade. Há mais de 60 dias que eu não remo e eu não vivo, eu vivo sem ele. Então, veja, esse conceito de desejo e necessidade, somos convidados a ressignificar nesse contexto atual. Você tem pais? Ame seus pais. E, por fim, uma pergunta teológica. Você tem a coroa da salvação? Essa pergunta é importante porque você tem a coroa da salvação? E quem responde bem isso é Apocalipse 3, versículo 11, porque tudo que você tem, ame aquilo que você tem, agradeça o que você tem. Apocalipse 3, versículo 11 diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eu já estou indo para as considerações finais e eu separei aqui 5 itens para termos como conclusão, como verdades, como reflexão nessa nossa conversa. Primeiro, todos fomos afetados pela crise financeira. Todas as famílias foram afetadas financeiramente. Uns poucos, uns menos, outros mais, mas todos fomos. Eu conheço pessoas de grandes empresas, eu conheço pastores, conheço os irmãos, conheço membros de nossa igreja que estão desempregados, até no extremo estão desempregados. Então, uns mais e outros menos, todos fomos afetados. Então, nesse contexto, somos convidados a gerenciar os 2 desafios: manter relacionamentos saudáveis, principalmente dentro de casa, na família, e também manter as questões de equilíbrio financeiro. Gastar menos, consumir menos, saber declarar com mais clareza o que é um desejo, o que é uma necessidade, o que é essencial e o que não é essencial. Segundo, somos convidados em família a mudar nossa cultura de consumo. E vou mais além, não só agora no momento de crise, mesmo quando passar esse momento de crise, que possamos permanecer com essa cultura de gastar menos, gastar o que é necessário, não o que é supérfluo. Eu até publiquei a semana passada, também na plataforma do Instagram, sobre esse contexto dos bilionários, quando eu vi que um grande bilionário mundial doou $1 bilhão para a questão do coronavírus, e aí eu publiquei essa frase: o mundo se acostumou a correr atrás de riqueza para descobrir que sua fortuna, às vezes, alimenta apenas a vaidade humana. Vou repetir. O mundo se acostumou a correr atrás de riqueza para descobrir que sua fortuna, às vezes, alimenta apenas a vaidade humana. Terceiro item para nossa reflexão final. São 5. Precisamos agora definir com elegância o que, de fato, é uma necessidade para a nossa família. Quarto, jamais esqueça das palavras de Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Outro dia, numa classe de escola sabatina, eu até tentei demonstrar para alguns da classe porque eu não sou milionário, porque eu não sou bilionário, porque Deus não me fez ricão, muito rico.
abastado, porque o que o Deus quer no final de nossa vida, em termos de necessidade, é a nossa salvação. E Deus sabe se, então, o que Deus quer é que você tenha realmente o que é necessário para a vida eterna. Esse mundo é passageiro. Então, o quinto e último item da nossa reflexão está no texto que lemos lá em Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no texto de Paulo, eu vou concluir dizendo que o mais desafiador hoje na vida é descobrir de fato qual é a vontade soberana de Deus. Porque eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos, eu tenho muito querer, mas da parte de Deus, a vontade dele é soberana, é infinitamente melhor do que a minha vontade, do que a sua vontade. E eu concluo dizendo que, na verdade, toda a vontade de Deus em nossas vidas é para suprir uma real necessidade nossa. Ok? Então, que Deus nos abençoe e possamos entender com tranquilidade esse momento e que nós possamos fortalecer nossos relacionamentos, a princípio familiar, que é o que vivenciamos mais hoje em dia, no isolamento, e que a crise financeira possa estar nos dando grandes oportunidades e reflexões na vida em termos de valores, né, tanto espirituais quanto materiais. Vamos orar então para agradecer a Deus por esse momento, por essa reflexão. Mas antes eu queria dar um abraço então a todas as mulheres que nos ouviram nesse momento. Também o carinho e a atenção dos nossos amigos, dos meninos, né, que colaboraram na equipe de apoio. Então, vamos orar então por esse momento. E obrigado desde já mais uma vez por essa oportunidade com vocês nessa noite aí de vocês. Oremos. Senhor Deus, é bem verdade que o momento que vivenciamos é bem desafiador para a nossa mente, para a nossa mentalidade, para os nossos pensamentos. Mas, como diz a tua palavra, assim como imagina a sua alma, assim será. Nossos pensamentos possam também ser levados, como diz Lucas, quando vires as coisas acontecendo, quando vires as crises, quer seja financeira, quer seja qualquer tipo de crise de violência na sociedade moderna, ao invés de olhar para baixo, de praguejar, de reclamar, que possamos olhar para cima e observar que a nossa redenção se aproxima. E assim como Paulo, mesmo dentro de uma cadeia, ele conseguiu cantar louvores a Deus de gratidão, de louvor a Deus, adorar a Deus dentro de uma cadeia, que a nossa mente possa ser revigorada pelo Espírito Santo nesse momento de crises financeiras dentro de casa, dentro da família. Nos dê a visão celestial da eternidade e da redenção que estamos prestes a receber. Nos faça, então, saudáveis e nos ajude, Senhor, a tomar pequenas e grandes decisões nesses momentos de crise financeira. E que o Espírito Santo nos ajude a tomar decisões não dentro da nossa vontade, mas dentro da vontade soberana de Deus. Assim nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olá, Suíça, mas eu moro na Inglaterra, eu estudo lá. E hoje eu vou cantar para vocês, espero que vocês gostem e que Deus seja louvado. Senhor, de que vale meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão?
não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho, vivido em teu amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, esperar o teu exemplo, muita gente sem amor, que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo, somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Muito obrigado ao conferencista desta noite, o pastor Quiromnis, que nos apresentou uma boa reflexão entre a necessidade e entre o prazer. Foi muito proveitoso pessoalmente para mim. E antes de nos despedirmos, eu quero falar um pouquinho daquilo que vai ser a nossa conferência na próxima quinta-feira. Saiu um artigo faz mais ou menos umas 3 semanas num jornal aqui na Europa, que dizia que os divórcios aumentaram 30% na China durante o período de confinamento, durante o período de crise por causa do corona. E aqui na Europa, por incrível que pareça, mais de 30% de divórcios aumentaram também. Mas, sem ser os divórcios, existe algo que explodiu para mais de 60% daquilo que era o normal. São as violências domésticas dentro de cada casa.
as mulheres, os homens que vivem juntos, os cônjuges, não conseguem mais se conter. Existem tensões que explodem e é uma realidade muito triste essa que nós vivemos como resultado do confinamento. E justamente na próxima quinta-feira, a doutora Raimunda Guedes, ela vai nos falar justamente sobre sexualidade. Como viver a sexualidade no confinamento. Sexualidade e comportamento conjugal, qual deve ser o melhor comportamento? Eu creio que é uma temática muito, muito importante, que não só mulheres, mas homens e casais todos juntos deveríamos ouvir, refletir. E eu agradeço desde já a doutora Raimunda pela disponibilidade em partilhar um tema tão interessante e tão central. Agradeço também os diferentes intervenientes na música, na técnica, a Luciana também, que organizou todas estas palestras, cada um que esteve presente esta noite. Que Deus nos possa ajudar a atravessar este período de confinamento na melhor possibilidade possível e que em breve possamos todos agradecer a Deus pela sua proteção e voltar de novo às igrejas para honrar e glorificar o seu santo nome. Desejo a cada um uma boa noite e gostaria só de terminar com uma breve palavra de oração. Pai do céu, obrigado por estes momentos que passamos ouvindo mais uma vez alguns conselhos que nos são muito úteis neste momento. Obrigado pela mensagem que tu nos enviaste. Prepara nosso espírito, prepara a nossa mente, prepara o nosso coração para vivermos ainda este tempo difícil que está na nossa frente e, acima de tudo, prepara-nos para a volta de Jesus. Cuida daqueles que sofrem, daqueles que estão saindo também da doença, daqueles que ainda estão atravessando. Cuida da tua igreja, cuida de cada um que trabalha para que todo este sofrimento seja atenuado na vida de cada um que sofre. São as graças que te peço e os agradecimentos que te rogo. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Andei tão triste sem destino, no frio do mundo e sem amigos. Tudo porque deixei o meu pai. O desespero que eu sentia, a solidão que me envolvia. Perdido e sem direção, tudo se desfaz e faz com que eu me afaste ainda mais. Eu me arrependo, me entrego, Senhor. Criei meus planos, vi quão fraco sou. E em tua presença, sem reservas, aqui estou. Sara o meu coração, me envolve com seu perdão. Sentindo o toque suave do meu mestre, me aqueço em teu abraço aqui tão perto. Só em teus braços sinto a paz tão real. Pecado e falhas que antes via, hoje transborda em graça e alegria. Louvar o teu nome, seja onde for, viver e confiar. Que seja Cristo sempre o meu respirar.
sou, quão fraco sou. E em tua presença, sem reservas, aqui estou. Sara o meu coração, me envolve com seu perdão. Hoje sou livre e acredito em ti, a tua graça me alcançou. Tenho esperança e vivo na luz de quem em mim sempre acreditou. E feliz vou confiando no Deus que me aceitou. Presença, sem reservas, aqui estou. Sara o meu coração, me envolve com seu perdão. Sara o meu coração. Eu me arrependo.